bem-vindas, bem-vindos ao podcast Vozes contra o Silêncio. Toda semana nós vamos trazer para vocês discussões sobre o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e o acesso aos diversos setores da sociedade, como a segurança, saúde, educação, esporte e cultura, por meio da veiculação da fala de pessoas voluntárias com experiência em trabalhos nesses setores da sociedade. O nosso objetivo é fazer ecoar a voz de mulheres e homens empenhados em dar voz àquelas e àqueles a quem a vulnerabilidade de direitos foi tolhida. Essa é uma parceria entre a Incorporação Growth Digital, Estúdio Mindset e Rosimar Francelino. Hoje nós temos a honra de receber aqui duas maravilhosas professoras, pedagogas, pesquisadoras da área de gênero, Eduarda Francelino e Sâmia Valéria de Oliveira. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, a gente não sabe o horário. O horário que as pessoas vão nos ouvir. Mas, Eduarda, eu gostaria que você se apresentasse. Você, qual a sua área de estudos? Bom, Rose, como você já me apresentou, meu nome é Eduarda Francelino. Eu sou integrante do grupo de pesquisa e ativismo Audre Lorde. Hoje estou como mestranda, em educação na Universidade Federal de Rondônia. Também sou pedagoga de formação. E estou aí há quase 5 anos estudando a intersecção de raça, de gênero, e como que isso impacta na vivência e também no processo de aprender, de crianças, meninas negras, dentro das escolas públicas aqui do nosso estado, em referência ao nosso município de Porto Velho. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, um prazer falar um pouco mais, difundir um pouco mais, levar a palavra de Audre Lorde, falar o que a gente faz, o que a gente pesquisa, o nosso movimento de pesquisa também, um movimento epistêmico, mas um movimento também ativista, não só dentro das escolas, mas também dentro da nossa própria universidade, onde a gente consegue também enfrentar alguns empecilhos, algumas barreiras para continuar discutindo essas questões sobre raça e sobre gênero dentro da própria universidade, mas a gente também tem a nossa rede de apoio, que a gente chama de Quilombo, quando a gente vem estudando raça, gênero, quando a gente visa mais essa questão interseccional na nossa pesquisa, a gente consegue ter uma abrangência maior, de por que falta acesso, principalmente à educação para essas pessoas, em vulnerabilidade social, E a gente consegue perceber que tem marcadores sociais no corpo dessas pessoas, muitas vezes são meninas, são negras, Então, todos esses empecilhos, o que isso acarreta na vida e onde isso leva essas meninas, essas mulheres, Então, o nosso intuito aqui, é levar essa palavra, trazer algumas pesquisas, que a gente já vem estudando há algum tempo e mostrar para as pessoas que no nosso estado, no nosso município, a gente precisa fazer um giro, uma retomada para que todas as pessoas se sintam valorizadas dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Obrigada. Obrigada a você. Sâmia. Olá. Então, sou companheira, de grupo de pesquisa da Eduarda. Atualmente também estou no mestrado em Educação da Universidade Federal de Rondônia. Não sou pedagoga, porém, eu sou da época do magistério ainda, do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra. Dessa forma, eu me considero um pouco pedagoga, Porque na época em questão, era como se estivesse fazendo pedagogia. Então, eu comecei minha carreira no magistério com os menininhos lá de 5 anos, jardim da infância, e hoje eu completei 28 anos de sala de aula. Efetivo exercício, Então, assim... Já pode aposentar, 25 anos de exclusivo de sala. Embora, teoricamente, fosse possível, não consigo por conta da idade. Eu comecei muito jovem, Com 17 aninhos já comecei a lecionar. E hoje, aos 46 anos, eu tenho uma trajetória e uma experiência profissional, assim, que eu acho muito importante. Sim. É relevantíssima. Sim. Então, todos esses anos dedicados à educação aqui do estado de Rondônia, principalmente da escola pública, E estou hoje podendo fazer diferença, dentro da minha sala de aula. Sim. A temática que eu pesquiso tem a ver com racismo estrutural
principalmente na formação docente, e a importância, né, de políticas públicas voltadas contra esse racismo estrutural. Sendo uma mulher preta, de origem humilde, e principalmente sendo uma dissidente praticante, eu, durante toda a minha vida, tive muitas sobreposições de opressão. E isso fez com que, aos 40 anos, eu me descobrisse uma mulher preta, que até então a gente é criado em casa dizendo assim, ah, é moreninha, moreninha, moreninha. E eu nunca tinha me deparado com essa questão da raça. E aos 40 anos, ao entrar para o grupo de pesquisa Audre Lorde, eu pude mudar o meu olhar para quem eu realmente era e a importância do meu papel dentro da escola. Uma mulher preta, lésbica, mãe solo, que trabalha todos os dias para a melhoria da educação no seu estado. E não tinha essa consciência de como isso impacta a vida de outras mulheres pretas, dissidentes praticantes, e quanto é importante a minha existência nos espaços, assegurando para essas minhas alunas, para essas outras mulheres, que nós somos sim importantes, que a gente faz a diferença, e que o nosso conhecimento ele é válido. E a partir desse entendimento, né, houve assim uma mudança de postura em relação à minha carreira profissional, à minha vida pessoal, né? E isso tudo hoje reflete em eu ajudar outras pessoas que não têm essa mesma visão, não tiveram essa oportunidade de entender o seu papel e a sua importância na sociedade. Maravilha de apresentação. Eu sou Rosimar Francelino, atuo em vários setores profissionais na advocacia, na auditoria do controle externo da administração pública e também na área de enfrentamento à violência contra a mulher. Como eu já disse, nosso objetivo é também difundir esses valores de valorização da vida, consentimento, tolerância e tudo que está ocorrendo na escola, também na escola, em vários setores, principalmente na área de segurança, difundir esses valores e também dar voz, fazer ecoar essa nossa voz. Sobre esse distanciamento, esse apagamento, de como nos foi distanciada essa questão, o fato de ser uma mulher negra, de ser um homem negro, e nós não nos sentimos assim, em razão de vários N fatores da história. Isso está nas pesquisas de vocês? Vocês tratam sobre esse distanciamento, Eduardo? Sim, a gente consegue, dentro de algumas pesquisas, né, dentro da nossa própria pesquisa de dissertação de mestrado, a gente consegue perceber esse distanciamento do nosso auto-reconhecimento, né, nossa auto-leitura, né, como que eu me leio, como que eu me vejo nessa sociedade, essa sociedade que eu estou inserido é uma sociedade racializada? Se sim, por que eu não consigo me fazer racializado, né? Porque a gente também precisa entender, quando a gente fala de raça, que é um construto social, né? Existem vários autores que falam o que é raça, né? Não é uma coisa que é um material no meio da sociedade, mas está no meio psíquico, né? E foi uma invenção justamente para sobrepor, né? Inferiorizar, né, um grupo de pessoas sobre outras pessoas, né? Então, esse termo raça, hoje ele não é bem lido mais na ciência, né? Mas a gente consegue se perceber dentro, por exemplo, do IBGE, né? Que são várias categorias de raça, né? Como você se sente, é negro, né? Uma pessoa indígena, qual a sua etnia, que também tem essa separação e divisão de raça e etnia. Até para que a gente possa estabelecer, elaborar políticas públicas específicas. Exato. E especializadas, efetivas. Exato. É por essa importância da gente conseguir se ler, conseguir se perceber numa sociedade racializada. E quando a gente fala de raça, a gente não pode esquecer que, né, as pessoas brancas também são racializadas. A gente não pode achar que racializado é o outro, né? O negro, o indígena. A pessoa branca, ela também é racializada, né? E como que eu trabalho faço uma construção de uma educação antirracismo? Então, esse ano nós estamos comemorando, vamos colocar assim, a maioridade da Lei 10.639. E foi um marco, vamos colocar assim,
nas políticas públicas voltadas contra o racismo, ou política antirracista. Porém, efetivamente, dentro do estado de Rondônia, pouco se fez ou pouco se efetivou para que essa lei realmente fosse colocada, implementada dentro da escola. Ela altera a Lei de Diretrizes e Bases. A LDB de 96, de sim. 96, para estabelecer Uma educação que valorize a cultura, a história, a memória do povo negro, né? Mas também existe a Lei 11.645 de 2008, né? Que é uma lei que fala também sobre a educação não só afro, não é só a obrigatoriedade da educação da história e cultura do povo afro, mas também do povo indígena. Né? Então, a educação antirracista, quando a gente fala de educação antirracista, a gente não está falando apenas voltado para os afro-brasileiros, a gente também está falando dos povos tradicionais. Né? Então, esse movimento de fazer valer essa lei, que é muito pontual, né? Ela justamente é colocada em prática nas escolas apenas no mês de novembro, que aí a professora faz algum tipo de atividade, né? Zumbi de Palmares, dia 20 de novembro, né? Tem essa comemoração. O currículo turista, né? Isso. E aí, o que a gente pesquisa também nas nossas pesquisas é justamente isso, essa invisibilização, né, dessa lei, né? Ou então essa visualização dessa lei apenas como uma data comemorativa, digamos assim, dentro do currículo escolar. O currículo tem que constar no ensino médio, ensino fundamental, em toda a educação básica. O ensino da história da cultura afro-brasileira. E um dado bem interessante, eu gosto muito de trabalhar com dados, somente nesse último censo do IBGE é que o número de pretos e pardos da população se autodeclararam, né? Sendo maior do que a população branca. E uma coisa que chama bastante atenção nesse dado é que mesmo pretos e pardos sendo a grande maioria da população brasileira, ele é uma maioria inferiorizada, minorizada, nos espaços de poder, subalternizada, né? Principalmente nos espaços de poder. E isso aí é um dado que relata o racismo estrutural em que o Brasil foi alicerçado. A gente costuma muito propagar e difundir um mito da democracia racial, que não existe no Brasil. Tem uma frase muito interessante que fala assim, o racismo agora está sendo mais propagado, né? Mas não, ele sempre existiu. O problema é que agora todo mundo tem um celular e pode filmar e pode denunciar. Então, isso aí fez total diferença na luta antirracista, tá? Professora Sâmia e Eduardo também, né? Falando de dados, a evasão escolar, ela é maior entre negros em razão desse racismo? Não só a evasão escolar, mas também a permanência desse aluno dentro da escola durante o período de pandemia demonstrou que os pobres, pretos e periféricos foram as populações que mais saíram da escola, que mais abandonaram a escola. E tem uma coisa mais grave ainda que isso, é que a população que a gente encontra em encarceramento, ela é o quê? Praticamente 90% preta ou parda. Preta ou parda. São negros, né? Essa classificação, vamos dizer assim, né, do IBGE, de que negros são pretos e pardos. Eu vejo, principalmente no meu trabalho, muita gente não se autodeclara ainda, talvez por falta de informação. Letramento racial, né? Que a gente chama de letramento racial. Sentimento de pertencimento. Isso. Também. Porque quando você cresce ouvindo que tudo aquilo que é ruim é voltado associado a você, né? A cor, a raça, você não quer fazer parte daquele grupo. Você quer fazer parte do grupo que é bonito, do grupo que está na televisão, do grupo que é bem sucedido. Sim. Né? Só que a gente vê hoje que o racismo, ele atinge qualquer pessoa, por mais dinheiro ou fama que ela possa ter. Tanto é que os casos agora de jogadores brasileiros famosos, ricos, bem-sucedidos, estão aí na mídia todos os dias. É por isso que o
o nosso ativismo é justamente, né, voltado para essa questão. Por que ela não é puramente socioeconômica, né? Porque, independente de qual lugar essa pessoa negra esteja, ela vai sofrer alguma injúria, né? Alguma prática de violência racista, que é o que acontece com os jogadores de futebol. Todo lugar que eu vou, gente, todo lugar que eu falar de racismo, eu trago esse exemplo de jogador de futebol que sofre racismo no exterior. Na Espanha, o Vinícius Júnior, por exemplo, que talvez vai ser considerado o melhor jogador do mundo, né? Talvez. Então, tá na final da Champions League, eu acompanho um pouquinho o futebol, e a gente consegue perceber que, mesmo eles alcançando um alto posto na sociedade, né? Tem vários fãs, né? Tem muito dinheiro, né? Mesmo sendo caras ricos, eles sofrem, né? Por conta da cor de pele. Então, a gente sempre fala que a gente lê a sociedade primeiramente pelo viés racial e depois pelo viés econômico. E, Eduardo, fala um pouco aí do teu projeto de pesquisa, especificamente. O meu projeto de pesquisa, ele está ainda sendo desenvolvido, né? A gente, né, submete um pré-projeto. O meu projeto de pesquisa, ele foi pensado por mim e pela minha orientadora com base na minha monografia, né, onde eu trago algumas referências femininas. E por falar em femininas, esse é eu não sei se eu consigo colocar em prática, mas é uma vontade minha, né, que a minha referência seja toda feminina, a minha dissertação, né, usar só mulher de referência, né, que é uma coisa difícil, porque não é tão difundido, mas tudo que um homem já falou dentro de uma academia, uma mulher já falou também. Então, é um caso de realmente uma pesquisa mais aprofundada. E de título da minha pesquisa, que eu também já estou pensando em modificar, né, ela fala um pouco sobre práticas pedagógicas, né, e o seu poder emancipador. Né? Como que eu vou fazer para que as minhas práticas pedagógicas, elas de fato emancipadamente, né, de uma forma emancipadora, ela causa uma ruptura nessas práticas excludentes dentro das escolas aqui. Efetivamente dentro das escolas. Porque eu ainda não tenho a carreira que a Sami, minha colega, tem, e por isso que eu quis, né, eu achei que ela seria bem oportuna a vinda dela, porque já tem uma experiência vasta dentro da escola pública do Estado, né? Eu, apesar de não ter essa experiência, eu tenho um caminho trilhado dentro das escolas públicas aqui, né? Eu sou oriunda de escola pública, escolas municipais, escolas estaduais, aqui do município de Porto Velho, e eu acredito que, eu não tenho um dado, né, certo, mas eu acredito que 95, 99% das meninas negras sofrem, né, ou já sofreram preconceitos e racismo dentro da escola, né? Então, por que isso acontece, né? Será que a escola não vê? Será que a professora não vê? Será que a diretora não vê? Quem está medindo isso? Então, quando a gente fala quando eu falo, né, nessa prática emancipadora, né, que vai romper aí com esses traços ainda que a gente chama... A naturalização do racismo, né, no cotidiano. Que é um que a gente chama de colonial. Quando a gente traz dentro da academia, falando nesse sentido, a gente fala que a nossa virada epistêmica contra o epistemicídio, que é mais um conceito que a gente utiliza, que eu também utilizo na minha dissertação, né, que seria o que a Sueli Carneiro chama de apagamento, de fato. Apagamento e distanciamento. E distanciamento do nosso fazer também, porque o que a gente faz é educação. Né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de educar. Dizer, então, são estudos feministas de educação antirracismo. Isso. Então, assim, quando a gente começa a pensar nesse sentido, né, e fazer essa virada para dentro, e levar isso para dentro das escolas também, porque quando a gente fala de educação antirracista, a gente fala em vários tópicos, né, mas principalmente na formação continuada dos professores. Se a gente não tiver formação continuada, o racismo ele vai continuar se perpetuando dentro da escola, vai continuar se perpetuando dentro dos currículos escolares, que infelizmente ainda acontece aqui no nosso estado, no nosso município. Mas a gente também não está aqui, né, Samia, também só para tacar o pau na escola. A gente sabe que a escola também não é culpada por todas as mazelas do mundo, né? Sim. Ela é mais um agente também ali de transformação, e é por isso que a gente acredita na educação. Mas uma coisa bem, bem legal, né, que eu queria trazer aqui também, é que a secretária do Ministério da Educação, né, Isolda, que foi a primeira mulher governadora do estado do Ceará, que hoje está como secretária do Ministério da Educação. Sim. Ela é uma mulher, assim, incrível, e ela gravou um vídeo para a gente essa semana, porque o nosso estado foi o estado com o maior percentual de crescimento em alfabetização
do país. Meu Deus. Então, a gente também tem que conseguir reconhecer que com formação continuada e trazendo dentro dessas formações continuadas uma educação antirracista, a gente vai conseguir, de fato, colocar essas crianças negras dentro desse processo de aprendizagem. Porque se a gente vai usar dados do que educa, por exemplo, né, a gente for trazer alguns dados aqui, o nível adequado de aprendizagem, as crianças negras estão sempre lá embaixo. Então, mesmo dentro da mesma escola do município, as crianças negras aprendem menos dentro de uma mesma sala de aula. Então, por quê? Talvez seja porque essas crianças não se vejam dentro do currículo, talvez seja porque essas crianças, né, sejam desvalorizadas ou sofram algum tipo de preconceito, de racismo dentro da sala de aula, por parte de colegas, por parte, das vezes, infelizmente, da própria professora. Então, a gente consegue perceber que, com a educação antirracista, a gente consegue não só elevar os índices do nosso município, do nosso estado, né? Mas a gente também consegue trazer essas crianças, né, para se sentirem pertencentes dentro de todo esse projeto, esse processo. E aqui é importante a gente citar, eu faço questão de citar, na verdade, porque o Ceará, principalmente o município de Sobral, foi exemplo foi referência para o GAEP, e eu faço questão de citar o Dr. Paulo Cury Neto, sim, conselheiro do Tribunal de Contas, e toda a equipe que puxou, né, pegou pela mão e vamos fazer, precisamos tomar educação como objetivo estratégico de alfabetizar, e aí as crianças saírem da escola lendo e entendendo o que leram, e também agora, eu acho que o próximo passo é matemática, sim, mas ele tomou isso como um objetivo estratégico do mandato dele, e rendeu muitos frutos, inclusive este de estarmos também, né, o estado como mais cresceu nesse índice de alfabetização. Então, parabéns, doutor Paulo Cury e todas as pessoas da equipe que o ajudaram. Rosângela foi parte desse processo, você foi parte desse processo. Professora Rita Paulon também, grande referência. Minha querida amiga Adrissa Campelo também trabalhou muito nesse projeto, um projeto importantíssimo, que é exatamente isso que a gente quer. Fazer ecoar esse... Um projeto novo que está dando muitos frutos rapidamente, né? Rapidamente. E não sendo a solução para tudo, né? Mas a educação e a informação, a gente vai conseguir, penso eu, extinguir essa violência que existe. Tanto a violência física como a violência que exclui e a que deixa na vulnerabilidade, diga-se. Eu tive a oportunidade de participar de um dos módulos da escola do Tribunal de Contas, né, com os gestores dos 52 municípios do estado, né, que estavam lá, estão fazendo um MBA, né, justamente sobre essa nova técnica número 5, é uma das atividades, né, propostas, e assim, foi uma experiência bem interessante, bem significativa, que eu pude levar para ele práticas exitosas que eu tenho dentro da escola para trabalhar a questão do letramento racial. Então, na Escola Brasília, que é a escola ao qual eu exerço a docência hoje, nós temos, dentro do nosso currículo, disciplina eletiva, né, que tem um nome simbólico de Me Ame ou Não, mas Me Respeite, que trabalha com os alunos a temática do letramento racial de forma sistematizada. Então, eu tenho carga horária, semanal, com que eu tenho encontro com esses alunos e a gente consegue desenvolver um trabalho realmente antirracista dentro da escola. Não é só uma data comemorativa, não é fragmentado. É algo sistematizado, que ocorre toda semana. E, assim, para os meus alunos, foi, assim, uma mudança, né, de percepção de como eles eram subalternizados, invisibilizados, quanto o racismo perseguia eles cotidianamente e eles não se davam conta. Sim. Então, trabalhar essa temática com esses alunos e fazer com que alunos brancos e alunos negros convivam de forma respeitosa, traz, assim, a certeza de que as pessoas precisam desenvolver valores coletivos, de respeito, de empatia, de alteridade, porque só com alteridade a gente vai poder modificar, né, pensamento coletivo.
Se a gente puder se colocar no lugar do outro e poder entender que o outro também é importante, faz toda a diferença na vida do coletivo. Do coletivo, de todo mundo, e isso tem sido muito vinculado ao capacitismo, né? O racismo com o capacitismo. Não tem condições de aprender, não tem condições, e isso vai Sim. minando a pessoa e Sim. ela desiste da escola, a Sim. menina ou o menino desiste da escola. E o seu projeto de pesquisa, Sônia? Então, o tema Eu não sou da... orientadora, mas eu quero saber. Não, a doutora Rosângela Hilário, que é minha orientadora, né? Um abraço, doutora Rosângela, que ela aqui. Eu sei que se ela estivesse na cidade, ela estaria aqui. Com certeza. O título da minha pesquisa é Educação Antirracista e Políticas Públicas contra o Racismo Estrutural em Rondônia, Desafios e Possibilidades. E a nota técnica número 5, que foi essa nota técnica do GAEP, ela é parte da minha pesquisa de mestrado. Que legal. Então, assim, ela vai gerar muitos frutos e eu tenho certeza que ela vai ter uma continuidade bastante duradoura. E eu creio que até uma contribuição, um aperfeiçoamento para a nota, né? Porque quando você se depara com um trabalho grande como esse, que foi feito pelo Robusto. Tribunal de Contas, robusto, que chegou ao país inteiro. E serve de boa prática para outros estados. Sim, chegou ao país inteiro e, de repente, um grupo de trabalho emite um documento. Esse documento foi elaborado com base no conhecimento das pessoas que estavam ali, que são pessoas estudiosíssimas, Sim. capacitadas para tanto, mas quanto mais pessoas e de quanto mais áreas estiverem em conjunto para resolver essas situações complexas, eu sempre digo que a atuação em rede, né, esse método em rede é a solução para os problemas mais complexos da sociedade. E quanto mais estudiosos de várias áreas, porque ninguém vai conseguir abarcar tudo, né? Estudiosos de várias áreas, a gente consegue elaborar notas melhores e soluções melhores. Viáveis, né? Viáveis. Viáveis. Sim. Enquanto a gente pensar que a meritocracia dentro da escola, ela surte efeito, infelizmente a gente vai estar assassinando o sonho de muitos estudantes. Tirania do mérito, né? Tirania do Vou trazer aqui o Michael Sandel com a tirania do mérito. É terrível. Eduarda, o que mais tem no seu trabalho? E como está? Como se acessa? Desculpa, vamos trazer essa perguntinha para depois. Eu tinha pensado aqui. Como é que eu acesso ao Audre Lorde? Só pessoas que estudam na Uni, que participam do grupo? Então, nossas reuniões, elas são fechadas para os integrantes, né, que estão dentro da universidade, mas também a gente consegue disponibilizar algumas aulas abertas, né? Então, quando a gente tem aula ou grupo de estudos aberto, o que a gente faz? A gente coloca na nossa bio do Instagram o link, né? Vai sim. ser nesse canal de transmissão do Meet, né? Ou do Google, ou do Zoom, né? Então a gente coloca na nossa bio. A gente sempre está atualizando a nossa página do Instagram. Então, para você conseguir acessar a Audre Lorde, é só você colocar @Audre Lorde no Instagram, que você consegue acessar a nossa página tanto no Instagram quanto no Facebook. Por enquanto, a Audre Lorde, agora que a nossa orientadora também está longe, está em outro estado, né? É uma coisa um pouco mais fechada. Mas quando a nossa orientadora morava aqui em Porto Velho, sempre, né, a gente sentia vontade para levar um colega. Quer chamar alguém para participar do nosso grupo de estudo? Se a pessoa quer conhecer o grupo, quer estudar mais sobre o tema. Então, a gente sempre, né, se sentiu muito à vontade com relação a isso, né? Porque a gente sempre se via como um grupo, de fato, para agregar, né, conhecimento, para difundir esse conhecimento que eu só tive acesso através do grupo de pesquisa, né? Através da Universidade Federal de Rondônia. Então, a gente consegue perceber que isso surte efeito na nossa vida, né? Acredito que se não fosse o Audre Lorde, se não fosse eu encontrar um grupo de pesquisa onde eu, né, me encantasse pelo que eu estudo, pelo que eu leio, talvez eu não estivesse em uma pós-graduação, não me interessasse por uma pós-graduação, né? Estaria aí no mundo do trabalho, né, que também é o que muitas vezes acontece com os professores, eles não conseguem ter uma formação continuada, porque, né, muitas vezes, que é uma outra questão que a gente também está pesquisando no momento, né, que se chama apagão docente, que é justamente, né, esta
essa falta de interesse às licenciaturas que está ocorrendo no Brasil inteiro, e já Ninguém mais quer ser professor. Ninguém quer ser professor, já é um tema de debate, né? Existem vários estudos que dizem que até 2040 o Brasil, se continuar dessa forma, o sistema de ensino vai colapsar, porque ninguém quer mais permanecer dentro da escola, e aí existem vários fatores para isso, existe a desvalorização da carreira docente, né? A falta de uma remuneração justa, a falta de espaço materiais para que esse processo de ensino infraestrutura das escolas, Isso. e principalmente eu gostaria de elencar a questão da saúde mental Isso. dos professores. Isso é uma questão assim bem preocupante e que os órgãos encarregados de monitorar a educação deveriam levar em maior consideração. Essa questão da saúde mental, ela no estado de Rondônia, já foi feito até um estudo no CAPS, aqui em Madeira Mamoré, que o maior número de pacientes lá são professores. São professores. São professores. Eu lembro que a legislação previdenciária, que era uma das únicas em que previa um tipo de doença no rol de doenças incapacitantes, né? Uma doença no ouvido. Só professores aqui, né, adquiriam esse tipo de doença. E, além disso, agora já tínhamos, mas da pandemia para cá, eu acredito que houve um aumento nessas doenças, essas questões de saúde mental. Está relacionado também, eu não sei se vocês conseguem ver isso, mas você que já tem aí 20 anos de experiência na educação como professora, né, dentro da sala de aula, o nível, eu posso dizer assim, o nível de respeito das crianças diminuiu, das crianças, dos adolescentes, como é que você vê isso? Eu vou usar um termo bem interessante, que eu até fiz uma leitura hoje, que diz desencantamento com a profissão. Todos os estudos realizados agora pelo censo, né, do ensino, eles relatam o quanto os professores eles estão desencantados com a profissão. Os que estão atuando, mais de 50% já pensaram em abandonar a profissão, e os que pensavam em se formar professor estão desistindo. Apenas 35% dos estudantes que entram na graduação concluem o seu curso superior, na licenciatura. Então, por aí você vê que esses números, eles refletem justamente isso. O adoecimento de uma profissão que é base de uma sociedade. Então, além da dificuldade de acesso à educação, nós temos ainda o apagamento docente, o apagão docente, a desvalorização da carreira, as dificuldades. É um desafio atuar na educação. De fato, tem que ser o objetivo estratégico da autogestão. E uma das soluções que nós encontramos para mitigar, né, esse apagão docente é justamente a importância de políticas de ação afirmativa na formação de professores. Oportunizar para que esses graduandos de licenciatura consigam concluir através de políticas permanentes, né, para assegurar a presença dele dentro das universidades. Um exemplo de política. Uma bolsa. Um restaurante. Já tem um restaurante. Já tem um RU inaugurou. Inaugurou. Finalmente. Se você vê, por exemplo, transporte. Um exemplo que eu posso dar. O governo federal agora criou o Pé de Meia, que é uma bolsa de incentivo, né? Uma bolsa de incentivo financeiro com uma poupança ao final para que o aluno do ensino médio conclua os seus estudos. Por que não prorrogar essa bolsa para esses mesmos alunos que são oriundos de programas assistenciais do governo, né, que estão em situação de vulnerabilidade, para que eles continuem seus estudos, se formem professores? Essa é uma outra questão, né, também, quando a gente fala de apagão docente, não é só mais o acesso ao ensino superior, né, a permanência. Esse é o maior problema. Porque quando a gente vai ver nos dados, né, dos ingressantes em licenciaturas, são majoritariamente pessoas pobres. Tá
com Sim. pessoas pobres, mulheres. Você vai na pedagogia, é massivamente mulher, né? Então, mulher que é o quê? Mãe. Então, como que a gente faz para permanecer dentro desse espaço? Como é que eu vou fazer para, durante 4 anos, estar no banco da universidade, mas também alimentar o meu filho, mas também, Sim. né, organizar a minha casa? Então, é preciso, né, políticas de ações afirmativas de incentivo à carreira e à permanência dessas pessoas, né? Então, de 700 mil pessoas que se inscrevem, né, que adentram aos cursos de graduações. licenciaturas, 200 mil se formam. Então, é muito pequeno, né, um índice muito pequeno de pessoas que conseguem concluir as licenciaturas. E aqueles que concluem nem querem mais ir para a sala de aula, não é só o que a gente estava lendo. As pessoas que concluem têm medo, né, porque não tem estrutura suficiente, né, porque tem medo também já de adoecer, porque lembra que no Ou passado até não foi formar o seu currículo. exato, né? Eu posso trazer isso para mim. Eu sou uma pessoa, sou pedagoga, tá? Sou licenciada, mas ainda não estou na sala de aula, né? Eu parti direto para uma pós-graduação, né? Então, eu acredito que isso seja importante para que eu exerça um outro tipo de educação quando eu estiver na sala de aula, mas a gente também tem que saber converter isso que a gente está fazendo para o chão da escola, que essa é a base, né? E uma coisa bem interessante, eu que sou funcionária pública de carreira, Sim. é que o número de professores efetivos, ele é quase 50% igual ao de contratados temporariamente. Professor emergencial. Todas as escolas de Porto Velho hoje, se vocês forem fazer um levantamento, 50% é quadro efetivo e 50% é emergencial. Então, quando você não oportuniza um concurso público para o professor ingressar na escola e ter a sua carreira, ter segurança, ter valorização profissional, você está fazendo com que o seu ensino ele não seja um ensino de excelência e qualidade. O emergencial não tem um plano de cargos, não tem. E aí a desvalorização remuneratória. Sim. E para você ter uma ideia, o professor emergencial que tem mestrado, ele não recebe gratificação de titulação. E as pessoas têm se submetido a esse tipo Com certeza. de regime. Ou seja, nós, sociedade, temos aceitado esse tipo de regime. Também. Nós, controle externo, nós, controle interno, temos aceitado essa desvalorização. É muito... E se a gente for fazer uma análise um pouco política em relação a isso aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui em Rondônia um sindicato muito forte, que é o Sindicato de Educação, o Sintero, ao qual eu faço parte, eu fui até diretora do sindicato e hoje eu sou filiada. E assim, quando você chama a categoria para o movimento, a escola não para. Por quê? Porque tem os emergenciais. E eles são obrigados a ficar lá. Senão eles perdem o emprego. Então, como você vai cobrar do Estado que ele aceite conversar, negociar em prol de uma categoria que você não consegue mobilizar? Isso aí já é um recurso do governo, do Estado, para obrigar a gente a trabalhar em regime praticamente semi-escravidão, com uma carga horária exorbitante, com salas de aula extremamente lotadas, aumentando assim nossa carga de trabalho muito maior, porque vocês imaginam, uma turma de 35 alunos, né? Sim. Professor tendo 800 alunos. 800 alunos? Sim, porque nós temos várias turmas. Várias turmas. Nossa, aí é saúde mental difícil de segurar, né? Então, como você vai proporcionar ao estudante um professor de qualidade, sendo que você não dá para ele condições para que ele faça um trabalho de excelência? E aí não há educação de excelência nem para o aluno, nem para o professor, Nem para o professor. nem para a escola toda. Toda a sociedade Para toda a perde. sociedade. Isso. E, assim, já... O que vocês diriam? O que você diria, Eduardo? Você que já, assim, por exemplo, eu já me deparei com essa situação de, voltando aqui para nós mesmas, né? O fato de se reconhecer tardiamente como mulher negra, e aí mulher negra parda, né? Porque você não é retinta, não é preta. E, além de vocês mesmas, vocês já se depararam com alguém que se vislumbrou assim, poxa, realmente, eu sou negra.
Eu acho que eu mesma. Não, tipo, além de vocês. Eu sei Além que de vocês mim, já passaram por esse processo, né? não sei, acho que não. Comigo não, acho que com a Sâmia que está em sala e É. leva essa. Com a eletiva que eu faço sobre letramento racial, é bem interessante a postura desses alunos no início e a postura que eles têm ao final. Quando eles se reconhecem pertencentes a um povo aguerrido, que lutou, que conseguiu, com mesmo todas as dificuldades, ter resiliência para continuar firme e forte, eles passam a se verem de uma outra forma, a se sentirem importantes. Eu até comentei com a Duda hoje a questão dos 3Ds. Tá lembrada? Tô. Quais Então, são os 3Ds? desvalor, desamor e... Desprestígio. Não, eu esqueci agora, me fugiu o Eu nome. anotei os 3Ds. Eu anotei. Aqui, ó. Desamor, desamparo e desvalor. E o racismo, Desamparo, né? e o racismo faz Esses 3Ds. doerem todos os dias na pele de quem é preto, de quem é pobre, quem vive na periferia. Às vezes a gente não acha o nosso conhecimento importante. Aí eu vou falar de Conceição Evaristo, né? As nossas escrevivências, a nossa oralidade, tudo isso é muito importante e muitas vezes a gente não dá valor. Então é preciso vir uma Angela Davis aqui e falar para o povo brasileiro: vocês estão atrás de mim, mas vocês são um país de Lélia Gonzalez. O que vocês querem comigo? Que valor deram a Lélia Gonzalez? Que valor? Nós somos palavras, nós somos informação, nós somos esse eco da voz também. E o que você diria, Eduarda, para as meninas e meninos que você vê nessa condição, o que você diria para eles? O que você diz para eles? Eu digo que a gente está trabalhando para que essa educação antirracista chegue para todas vocês, né? Para todas essas pessoas, todas essas crianças que de alguma forma não se sentem pertencentes, dentro do currículo escolar elas não se veem, dentro dos livros didáticos elas não se veem, ou se elas se veem é de uma forma caricata, é de uma forma ali no processo ainda de escravização, né? Então a gente luta, né, enquanto Audre Lorde, acredito que enquanto hoje Tribunal de Contas também, que está propagando uma educação antirracista, para que esse saber chegue ao professor e chegue a esse aluno, né? E a gente sempre pode se agarrar, existem várias formas de educar, né? A gente sempre pode se agarrar nas artes, né? Nas músicas, né? Na cultura, na fotovisualização, na foto, né? Marcela Bonfim. Exato, né? A gente tem Marcela Bonfim aqui, que é uma mulher negra, retinta, fotógrafa, né? Então, se a gente conseguisse perceber nesses lugares não só inferiorizados, né? Não só em manchete de comando policial, se a gente conseguisse reconhecer hoje como um presidente de uma entidade grande, se a gente conseguisse perceber hoje como professor em sala de aula, né? Eu queria deixar uma mensagem de incentivo e de esperança, né? Paulo Freire fala que a importância de esperançar, né? Então, se a gente não tiver essa esperança enquanto educador, né, a gente não vai conseguir se mobilizar para fazer realmente uma diferença. Então, essa educação antirracista e essa palavra para essas crianças, meninos, meninas negras também, é para seguirem firmes, né? Que a gente está chegando até vocês, a nossa educação, né? Essa emancipação dessas crianças, a ruptura com esse olhar interiorizado para si mesmo, isso vai mudar. Perfeito, maravilha. Muito orgulhosa, gosto muito de ouvir você. Sâmia, o que você diria para os seus alunos e para todas as meninas, mulheres e homens que nos ouvem, né? Eu diria para vocês, sintam-se acolhidos. O acolhimento, ele muda a vida de uma pessoa. E nas escutas que eu fiz durante essas minhas disciplinas eletivas, porque elas ocorrem semestralmente, né? O fato dele se sentir ouvido já modifica todo o dia de uma pessoa. Então, se você está perto de uma pessoa, acolha ela, escute ela, dê atenção a ela. Isso modifica o dia de uma pessoa, modifica a vida de uma pessoa, liberta uma pessoa. Eu vi relatos assim bem tristes, que depois do entendimento, depois dessa consciência, essa mudança de visão em relação à sua raça, criou-se novamente um brilho no olhar.
né? Uma perspectiva de poder mudar. E isso aí salva vidas. O acolhimento salva vidas. Ouvir, né? Ouvir. Falamos muito aqui em outros episódios também sobre essa escuta humanizada, mas eu não sei fazer uma escuta especializada, mas simplesmente pare e escute. Dê atenção. Escuta empática ativa, né? Colocar, né, em modo operante a sua escuta. Ouça. Isso, um episódio muito bom, maravilhoso, conversa muito boa sobre como trilhar caminhos de uma construção de educação antirracismo, de como me incluir e de como me perceber uma pessoa faz parte, como você diz, parte de um povo e parte de algo que tem sido vinculado a um capacitismo, a uma exclusão. Muito obrigada, foi muito bom recebê-las aqui. Nós que agradecemos. Vozes contra o Silêncio agradece muito, a gente quer muito ecoar essa voz de inclusão e difundir esse valor de inclusão, de que nós pertencemos a essa sociedade e queremos chegar nesses cargos de ocupar espaços públicos também. Justamente, precisamos ocupar espaços. E a gente tem que sempre colocar, né, que a gente não só faz parte, mas a gente produz também, né? A gente produz conhecimento, a gente produz arte, a gente produz música, né? A gente tá fazendo filme, a gente tá pensando, a gente tá no rap, a gente tá no punk, a gente tá aqui no podcast, no pleno sábado, plena sexta-feira, 8 da noite, nós estamos aqui. Então, se a gente tá aqui é porque a gente realmente acredita que nós também construímos alguma coisa e planejamos um mundo futuro e fazemos melhor. A diferença. Sim. Fazemos a diferença. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos ouve.